Os investidores têm que ficar atentos aos programas, em primeiro lugar, o que cada candidato propõe, o que eles julgam melhor ou pior para a economia. Acho que tem bastante diferença entre as propostas dos candidatos, né? Já tem ali os dois principais, Bolsonaro e Lula, já são pessoas que um já governou, o outro está governando agora, então dá para olhar bastante para a experiência que eles têm. Tem propostas novas de candidatos ali, como a Simone Tebet ou a Soraya, que são novidades nessa eleição. Um outro menos testado, mas também conhecido talvez tanto quanto é o Ciro Gomes, que tem as propostas dele também. Acho que o mercado, assim, o investidor, pessoa física, ele tem que olhar e comparar o que ele acha mais adequado para a economia e para o momento do país e ali fazer conversa com o assessor, enfim, do que ele acha mais adequado de como posicionar os investimentos dele em cada cenário. A gente hoje tem cenários em que Lula e Bolsonaro vão continuar polarizando essa eleição, né? Então, acho que eu recomendo um pouco mais de atenção ao programa desses dois, o que os dois propõem, e aí conversar, enfim, com o time de assessoria da UIT e definir uma estratégia para proteger carteira, enfim, baseada nessas avaliações sobre o programa. O mercado se assustou um pouco, principalmente com o gasto fiscal, que você tem uma situação de endividamento no Brasil que ela não é confortável. Apesar de não descontrolada, ela não é nada confortável. O Brasil segue sendo um país que precisa de reforma, precisa de uma reorganização do Estado, para o Estado pesar menos no orçamento, né? Precisa de uma reorganização tributária, precisa de uma série de reformas para trazer a gente, de repente, para esse século, porque muitas coisas nossas ainda falam com o século passado. Então, o mercado se preocupa um pouco com isso. Quem é que pode modernizar a legislação? Quem é que consegue fazer esse gasto ser mais eficiente? Tem que gastar em social, mas tem que ter tanto subsídio. Então, quem é que vai fazer as perguntas corretas? O Brasil tem feito essas perguntas para si, não tem feito? Como é que o Congresso impacta nisso? Então, o mercado tem avaliado tudo isso, né? E aí, assim, claro que está andando um pouco de lado agora, com o começo da campanha eleitoral. Pode começar a reagir um pouco mais com o avanço da campanha, com o resultado da eleição, mas nesse momento o mercado está um pouco parado e avaliando mal, né? Assim, cada vez que o Brasil gasta ou com pouca qualidade ou fora das possibilidades que tem, significa endividamento. Endividamento pode puxar a inflação, que é ruim aí do mais rico ao mais pobre, mas principalmente para o mais pobre no país. E o mercado olha tudo isso e penaliza o Brasil na taxa de juros. Então, nós somos um país menos produtivo, que cresce menos porque gasta muito. E aí a taxa de juros ela inibe a economia real de se desenvolver. Acho que tem bastante coisa, assim, todos propõem, por exemplo, a reforma tributária, todos, mais aqui ou mais ali. Acho que a proposta que foi, por exemplo, do presidente Bolsonaro, comparada com a proposta do Lula, elas têm em comum a taxação de dividendos, né? Tem em comum algum nível de aumento de carga para as pessoas mais bem remuneradas na sociedade, né? Sim, sem fazer juízo de valor, acho que as propostas têm esse ponto em comum na reforma tributária. Acho que em fiscal, os dois têm falado de manter o auxílio em R$600, o novo Bolsa Família, em R$600, é uma coisa que tem em comum também dos dois. E tem algum nível de crítica ao teto de gastos. Acho que o Lula critica mais o teto de gastos que o presidente Bolsonaro, mas acho que parte dos dois também é algum pedido ao Congresso e ao país de alívio ano que vem, e alívio, nesse caso, é um eufemismo para você furar o teto e gastar fora do teto, né, com posterior questionamento do próprio teto, a existência dele ou não e que regra que fica no lugar. Então, acho que os dois conversam muito nesses pontos, assim, reforma tributária, auxílio e pedir uma autorização para gastar fora do teto. Acho que o Lula, nesse caso, gasta mais do que o Bolsonaro, mas, enfim, filosoficamente o caminho é o mesmo. Acho que sim, os números já são números que surpreenderam, inclusive, o mercado. Assim, são números sólidos. Acho que ano que vem é difícil ter muita mudança de rota com o que a gente tem posto no cenário eleitoral, né? Eu acho que o Brasil tem toda a condição de ir melhor do que tem, enfim, ido agora, de continuar gerando emprego, de continuar gerando crescimento. Um
O questionamento é a inflação, quando é que essa inflação começa a ceder, né? E a gente tem, claro, um fator externo muito importante. Os Estados Unidos estão subindo juros, o mundo desenvolvido está subindo juros. Como é que a gente começou nosso ciclo, enfim, de aumento de juros antes? Como é que o Banco Central se comporta? Porque cada vez que o Banco Central alivia nos juros no ano que vem, significa que a gente tem potencial de crescer um pouco mais. Então, assim, tem condições de ir melhor. Acho que a nossa economia, ela realiza pouco do potencial que tem, né, mas vai precisar necessariamente também do país, assim, para não ser uma coisa, o chamado voo de galinha, vai precisar do país discutir aquilo que eu falei antes, reformas, qual é a vocação do país, né, e como é que a gente alivia um pouco do ombro do cidadão o tamanho do Estado. Fazer o Estado ser grande onde precisa e pequeno onde não precisa ser grande. Precisa ter um pouco de cautela agora, olhar o cenário de juros, se continua alto ou não, se tem alguma perspectiva de corte no ano que vem, mas o investidor precisa primeiro ter um pouco de cautela, ficar muito próximo do seu assessor, sabe, se atualizando, tentando entender um pouco de para onde está indo o cenário de investimentos, que às vezes ele diverge um pouco do cenário econômico e do cenário político. Às vezes o cenário do preço dos ativos vai para um outro lado, então ficar próximo do assessor é muito importante, né? E assim, eu acho que tem um nível de confiança. O Brasil não tem vocação para ser um país nem totalitário, nem ter uma bancarrota econômica. Eu acho que a gente tem muito potencial positivo aqui, mas vai precisar das pessoas ficarem um pouco mais atentas ao seu portfólio, né, falando com os profissionais que as atendem ali. O Brasil vai requerer um pouco mais de atenção, sim, com os próprios investimentos das pessoas físicas, não vai ter muito jeito. Acho que o cenário político recomenda isso. Fique atento aos seus investimentos, tem oportunidade setoriais ou oportunidade em juros, né? Mas assim, isso investir no Brasil no ano que vem vai requerer mais atenção do que já requeriu antes. Culturalmente eu não consigo acreditar em resposta fácil para pergunta difícil. Então não tem nada, receita fácil para ganhar dinheiro. Se fosse fácil todo mundo fazia, né? Dinheiro, assim, para você proteger patrimônio, para você seguir a receita correta, eu acho que é ter ali muito claro primeiro qual é o seu objetivo, depois uma assessoria muito clara, gente que entende de verdade, não é o cara que está ali vendendo resposta fácil. Tem muito golpe, inclusive, nessas coisas. Então, eu tenho pavor disso, assim. De novo, sou do interior do Rio Grande do Sul, então, financeiramente, com as coisas da vida, eu sou um pouco mais cauteloso, sabe? Acho que não tem resposta fácil para pergunta difícil e não tem jeito de ganhar dinheiro fácil sem ter trabalhado, sem ter ali cuidado do seu patrimônio, ou no mercado financeiro, na economia real. Acho que isso não, eu acho que não existe, tá? Acho que é conto da carochinha.